Há uma discussão muito grande falando sobre a gente montar os nossos casos em articulador. Muito se montou articuladores físicos, então a gente pegava lá aqueles articuladores, faziam arcos faciais e a gente conseguia reproduzir ou tentar reproduzir padrões desses nossos oclusores, desses nossos articuladores. E quando a odontologia digital veio, a gente começou a trazer essa oclusão e esses articuladores para os nossos softwares. Mas sempre se perguntou qual a precisão desses nossos oclusores, desses nossos articuladores dentro do mundo virtual. Quanto preciso eles eram analogicamente e quanto preciso eles são agora. Isso é uma questão que a gente vai levantando e a gente acaba ainda não respondendo de uma maneira totalmente satisfatória. Eu acredito que cada vez mais a gente consiga montar esses articuladores de uma maneira adequada. Mas será que essa nossa abertura de mordida ela consegue ser feita virtualmente de uma forma adequada? Será que a nossa mordida também era feita de uma forma adequada lá nos nossos articuladores analógicos? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. O objetivo desse vídeo é eu fazer a abertura então da mordida de um paciente e comparar com o nosso escaneamento já na abertura correta. E a gente fazendo isso, montando um articulador físico para impressão, para vocês aprenderem como que a gente faz tudo isso. Fica até o final desse vídeo e você vai aprender como. Bom, pessoal, eu vou trazer aqui para vocês dois modelos que estão aqui em oclusão, modelos de um paciente que tem retrações severas e abfrações nos dois lados aqui da nossa maxila. Então, qual é a nossa ideia aqui? A ideia é a gente produzir uma placa oclusal para esse paciente. Então, como que a gente pode fazer isso? Então, eu preciso abrir essa mordida para que a gente possa confeccionar a nossa placa. Então, existem diversas formas de fazer isso. Mas qual é que seria a forma ideal? Eu imagino que a forma ideal seria a gente abrir a mordida utilizando os côndilos, uma posição muito próxima desse côndilo, para que a gente possa abrir a mordida numa forma correta. Como que a gente vai poder fazer isso? A gente vai utilizar pivôs, ou seja, montar esse articulador dentro desses modelos. Mas, vamos lá, como é que a gente quer fazer esses modelos fisicamente? Eu quero fazer a impressão desses modelos, né? Então fazer um articulador. Então eu vou trazer para cá um articulador, né? Vou unir junto com os meus modelos, vou gerar alguns stops para essa mordida ficar aberta e aí a gente vai imprimir esses modelos e trabalhar. E depois disso eu quero trazer já esses modelos articulados, que já foram feitos na boca com essa articulação, com a mordida aberta do paciente e vamos comparar. Se eu abrindo no software eu tenho muita diferença daquela minha oclusão que eu já fiz diretamente na boca. Mas enfim, o importante é a gente começar a aprender tudo isso, né, e como que a gente faz, e a gente pode trabalhar da maneira que a gente quiser. Vamos trazer para cá o nosso articulador. Vou aqui nessa aba aqui, vou pegar oclusor, né? Não é o nosso articulador, nosso oclusor, né? Então eu vou aqui no nosso oclusor, trago ele para cá e aqui a gente tem esse oclusor, né? Então separado para que a gente possa colocar nos nossos modelos. Primeira coisa, vou clicar nele, Shift, e eu quero movimentar os dois arquivos juntos. Então eu vou aqui, cliquei nos dois, dou a tecla T e vou puxar aqui para trás do meu modelo, né, para que a gente possa colocar ele e juntar com os nossos modelos. Depois que eu juntar, eu vou separar esses dois arquivos do meu oclusor e eu vou unir um com a parte superior e outro com a parte inferior. Uma outra coisa que eu também vou precisar fazer aqui é redimensionar. Vocês estão vendo que esse oclusor está pequeno. Como independe disso o tamanho do meu oclusor, eu posso aumentar ele um pouquinho de tamanho. Então vamos posicionar e vamos redimensionar para ver como que a gente pode fazer melhor. Aqui, como que eu vou fazer para redimensionar? A gente está vendo que ele tem um tamanho pequeno, né? Então, que ele não vai unir adequadamente nos meus modelos. Eu posso ir nessa minha aba aqui do Size e deixar marcado esse quadradinho aqui de Uniform Scale, que se eu mudar qualquer um dos sizes, ele vai modificar automaticamente os outros. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, 70, 75, dou Accept, tá vendo que ele modifica todos eles. E o meu oclusor, ele já ficou num tamanho, acho que já bom. Mas se eu quisesse, eu volto lá e modifico para outro tamanho. Então acho que 75 aqui tá bom. Eu só vou modificar aqui a posição dele.
Vou dar o accept aqui para ele ficar com esse tamanho. Ó, eu tô vendo que ele tá indo um pouquinho torto. Para modificar ali os dois, eu tenho que clicar em cima e embaixo juntos, dou a tecla T e eu consigo modificar então os dois arquivos juntos. Eles não estão combinados, eles só estão sendo movimentados juntos. Vou subir um pouquinho aqui. Eu acho que talvez seria bom eu aumentar um pouquinho. Bota aqui 78. Ó, ele já ficou um pouquinho melhor já aqui na minha posição. Podia ser até 80. Vamos lá, 80 fica melhor ainda. Fechou, acho que 80 é o melhor tamanho. Vejo se ele está adequado e se ele está entrando aqui nessa meu modelo. Ó, tá vendo que ele está dos dois lados igual. Embaixo ainda não chegou. Posso modificar um pouquinho esse meu tamanho. Ok? Então a gente está vendo que o nosso oclusor encaixou aqui, ele vai ser unido. Dou accept e vou unir com a parte de cima. O que vem aqui para dentro não tem grandes problemas. Se eu quiser cortar esse excesso, eu até posso, mas não tem necessidade. Então eu estou com o meu oclusor aqui montado, a parte inferior e a parte superior. Ok, qual é a próxima etapa? É a gente então unir a parte de cima com a parte superior, a parte inferior com a mandíbula. Então como que a gente faz? Clicamos no nosso articulador, Shift, a mandíbula e dou Combine. Ou seja, criei um arquivo só. Se eu quiser movimentar ele aqui, ó, tá vendo que ele tá totalmente unido. Dou Accept, vou fazer a mesma coisa com o meu superior. Clico Maxila, Shift, a parte superior, Combine. Estamos vendo aqui também que ele já pode, ó, movimentar sozinho. Ok. Então, meu oclusor aqui está montado. Então eu posso imprimir uma peça e outra. Qual é a nossa próxima etapa? Bom, agora nós vamos abrir a nossa mordida. E como que a gente vai fazer isso? Vamos pensar que um ponto que seria legal da gente fazer nossa abertura se fosse no meio do nosso oclusor. Será que esse é o ponto ideal? Não sei. Vamos ver, vamos tentar. Então como que a gente faz isso? A gente vai movimentar então a nossa mandíbula, para comparar então com a abertura do nosso outro modelo para a gente ver se está certo. Eu vou aqui na mandíbula e eu vou criar um ponto de fulcro. Como que a gente faz isso? A gente vai na aba de Edit e Create Pivot. E eu vou colocar esse pivô numa posição onde seria a nossa articulação. Eu posso clicar aqui, ele criou um pivô, Drop Pivô, ficou marcado nessa região, Done. Então agora eu posso movimentar essa abertura dessa mandíbula. Então se eu apertar a tecla T, eu posso movimentar em relação ao ponto que eu tinha ou em relação ao meu pivô. Vou fazer essa movimentação e vou fazer a abertura de quanto que eu quiser da minha mandíbula. Quanto que seria ideal? Bom, se eu vou criar uma placa, a ideia é a gente ter um espaço mínimo, principalmente na região do molar, para que essa placa não fique tão fina, né, para a gente usar e ela acabar não quebrando. Então eu imagino que nessa posição, né, nessa altura, seja uma altura ideal. A gente pode medir, pode pensar, mas assim, aqui a ideia é a gente entender essa articulação e se essa abertura de boca que a gente fez, ela foi adequada e foi correta. Então eu dou o Accept e ele deu essa abertura de boca. Ok, a gente fez uma abertura a partir então de um pivô criado no nosso articulador. É isso? Beleza. Qual é agora a nossa próxima etapa? Eu quero comparar, porque eu fiz a mesma coisa com o nosso oclusor já escaneando, eu montei um outro oclusor escaneando a boca do nosso paciente. Então eu vou trazer isso para cá e aí a gente vai comparar essa abertura de boca. Antes disso, se eu quiser imprimir esse modelo nessa altura, o que vai acontecer? Se eu imprimir assim, a gente não vai ter a altura ideal da nossa placa, a placa oclusal que a gente vai fazer. O que eu posso fazer? Eu tenho aqui uns arquivos que eu posso deixar, se vocês colocarem nos comentários ali, eu deixo disponibilizado para vocês, que é como se fosse uns stops, que a gente pode colocar nos dois lados e imprimir junto com o nosso oclusor, para que a gente não deixe fechar novamente essa nossa mordida. Então eu tenho eles aqui, ó, eu vou trazer então esses nossos stops, stop inferior, stop de um lado e do outro, né, os inferiores e os superiores, né, inferior e superior, trago e puxo para cá. Dou o append, ó. Então a gente tem aqui exatamente na posição onde eu tenho que colocar o superior e o inferior.
Quando eu quero fazer isso de um lado e do outro, para que tenha stop dos dois lados, eu vou clicar os dois e eu vou duplicar. Ok, vou pegar esses dois aqui novamente que foram duplicados, dou T e eu vou movimentar eles para o outro lado, para que a gente tenha esse stop bilateralmente. Vamos ajustar ele aqui na posição. Vou juntar igual como está desse lado aqui, dou Accept, e agora nós temos dois stops, para que essa mordida, a hora que depois que eu imprimir esses modelos aqui, eles não fechem mais até a oclusão inicial. Então fiz a abertura e fiz isso. Vou fazer o que para que isso se mantenha na hora de eu imprimir? Clico na minha mandíbula, Shift de um lado, Shift do outro, da parte superior dos meus stops, dou Combine, ficou com um arquivo só, faço a mesma coisa na parte inferior, modelo, Shift de um lado e do outro, Combine. Ou seja, agora eu tenho um modelo superior, então eu vou aqui minimizar um deles para mostrar para vocês. Então eu tenho o superior, ó, o meu articulador e os dois stops superiores, e o inferior da mesma forma, o meu articulador, os dois stops inferiores. Então, beleza, tenho tudo isso. Ótimo. Qual é a nossa próxima etapa aqui? É eu trazer o meu modelo já na oclusão correta e ver quanto isso tem de diferença. Muito bem, vou trazer então, achei o nosso arquivo aqui, vou puxar ele para cá. Bom, olha aqui, eu trouxe então esses modelos para cá e a gente começa a ver as diferenças que a gente tem. Vamos minimizar. Então a gente vê que os modelos de maxila estão em posição. Então aqui, ó, maxila. Os dois modelos da maxila estão no mesmo lugar, ó, não tem alteração. Eu vou minimizar os dois e agora eu estou com os dois modelos da minha mandíbula, tá? Então eles têm uma diferença. Pode ter uma diferença porque eu modifiquei ou a abertura maior ou menor, mas vamos tentar colocar então a partir do nosso ponto de fulcro aqui e colocar ele mais próximo possível nessa quase a mesma abertura que eu fiz com o nosso escaneamento feito em boca, já com o paciente com a boca aberta na posição certa, né? Não foi uma abertura que eu fiz, nesse caso aqui, com o nosso ponto de fulcro e o oclusor. Bom, então eu tenho aqui o arquivo de baixo, que seria o nosso modelo, com a abertura correta, e eu vou movimentar então a mandíbula, a primeira mandíbula aqui, que seria aquele que eu fiz a abertura de boca aqui no software. Então eu tenho aqui o nosso pivô, né? Então eu vou fazer a movimentação a partir do nosso pivô, dou T, clico no pivô, vou chegar mais próximo possível então da nossa oclusão, aqui mais ou menos próximo, do Accept. Então vamos minimizar agora as maxilas para a gente poder visualizar. Olha só, então se a gente conseguir, assim, a gente consegue ver, né, a diferença que nessa abertura de boca, na nossa abertura que a gente fez no nosso oclusor, então a gente tem uma diferença do modelo que a gente fez diretamente na boca e no modelo que a gente fez aqui no software. Então isso é muito interessante, né? Então, porque será que a gente consegue reproduzir a nossa oclusão diretamente na abertura do software? Então a gente sempre tem esses erros. Qual a coisa que eu poderia fazer para minimizar esse meu erro? Mudar a posição desse meu pivô. Então, quem sabe eu colocasse numa outra posição. São coisas que a gente poderia fazer. A gente poderia criar hastes aqui nesses nossos modelos e modificar a posição desse nosso articulador para que a gente possa ter uma abertura mais correta. Enfim, são várias alternativas que a gente tem. Então, dentro dos próprios softwares que a gente planeja, eles têm alternativas para fazer essa abertura de boca da forma mais adequada, mas a gente sempre vai ter a dúvida se isso foi feito de uma forma correta. A melhor ideia para se fazer e montar placas, enfim, é a gente pegar e já escanear esse nosso paciente na oclusão correta, e aí a gente vai ter certeza de que a abertura de boca foi feita adequadamente e a gente vai conseguir então placas onde a gente vai ter que fazer muito menos ajustes para poder entregar para os nossos pacientes. E aí, pessoal, muitos conceitos foram levantados nesse vídeo. A questão da gente fazer a abertura da mordida
virtualmente no software, a questão de montar articuladores para impressão, oclusores, enfim, são coisas muito interessantes da gente aprender. Será que a gente consegue fazer isso da forma mais adequada possível? Será que era melhor a gente já trazer o nosso escaneamento na altura correta da nossa oclusão, se a gente quer montar algum tipo de trabalho? Mas o nosso paciente foi escaneado de uma forma já em máxima intercuspidação ou relação cêntrica. Será que seria interessante a gente reescanear esse paciente, ou essa nossa abertura vai trazer algum problema? E que problema é esse? É ajuste? É uma inviabilização desse nosso trabalho? São todas questões que a gente deve pensar e tentar fazer com que a gente consiga a oclusão mais adequada e que esses nossos trabalhos tenham o menor ajuste possível. Esse é o objetivo sempre. Será que isso é feito analogicamente ou no digital? Isso a gente vai ter diferenças significativas? Você pode me dizer, escreve aí nos comentários. Será que você não migrou para o digital ainda porque acha que essa nossa abertura ou essa nossa oclusão não vai estar adequada e o nosso modelo analógico que é melhor? Escreve aí, fala da sua experiência e fala da forma como você faz. É bem interessante a gente poder discutir e trazer ideias legais. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e mande esse vídeo para um amigo seu que você já brigou falando de analógico e de digital. Até mais!